Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Agora, Cicinho, Renata Van falando sobre Flamengo 2, Bahia 0. Show do Mengão no Maracanã. E eu vou dizer pra você que ficou barato 2-0. Poderia ter sido mais. Com todo respeito ao Bahia, mas pelo futebol que apresentou o Flamengo, poderia ter sido mais. O Mengão venceu, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. A imprensa esportiva fez a repercussão dessa partida. Teve homenagem ao jogador Oscar, o ex-jogador Oscar de basquete. E vamos aqui analisar. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão aqui em peso no nosso lugar, no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Dá aquela moral pra gente, tá bom? Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Vale lembrar e destacar que o segundo colocado com um jogo a menos é ele, o Flamengo, malvadão, que não deu chances pro Bahia com homenagem do Arrascaeta pro Oscar Schmidt, fez 2-0 pra cima da equipe do Rogério Ceni e o Flamengo tá cada vez melhor. Antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Bahia, a emoção tomou conta das arquibancadas. A torcida rubro-negra prestou uma última homenagem a Oscar Schmidt, o eterno Monsanta, que morreu na última sexta-feira. No ginásio, o Flamengo aposentou a camisa 14 e no gramado, um gesto à altura da lenda. Arrascaeta trocou a tradicional 10 para vestir o número que virou símbolo de Oscar e que também consagrou o uruguaio como ídolo do clube. Parecia roteiro de cinema. Foi dele o primeiro brilho da noite no Maracanã. Aos 16 minutos, Arrascaeta tabelou com Pedro e abriu o placar. A comemoração não poderia ser diferente. Uma tristeza mesmo perder um ídolo do esporte brasileiro como ele, que fez tanto para um esporte crescer como o basquete. Hoje a gente vê o basquete brasileiro com muita força, muito pelo que ele fez lá atrás e pelo nome que ele tem. A melhor chegada do Bahia no primeiro tempo foi aos 28 com Eric Pulga. Rossi fez uma grande defesa. A etapa final seguiu com ritmo intenso. Arrascaeta teve 2 chances incríveis para ampliar. Na primeira, Léo Vieira salvou. Depois o uruguaio acertou a trave. Aos 17 o Bahia respondeu. Jean Lucas soltou uma bomba no travessão. Aos 21, os visitantes obrigaram Rossi a trabalhar 2 vezes. Primeiro em chute de Acevedo, depois na tentativa de Caio Alexandre. O Flamengo respondeu com Pedro, quase um golaço do meio da rua. Até que aos 34 saiu o gol que fechou a conta. Paquetá ampliou após desvio de Saúl, que fazia sua estreia na temporada depois de se recuperar de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Bueno, muy contento de poder entrar, ayudar al equipo ahora con una asistencia, pero lo importante era conseguir los 3 puntos y bueno, se ha hecho y ya pensáis ya en el miércoles. Fim de jogo, Flamengo 2, Bahia 0. Vitória no Maracanã e festa da torcida rubro-negra. Com o resultado deste domingo, o Flamengo chegou a 5 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. O rubro-negro segue na segunda colocação com 23 pontos, 6 a menos que o líder Palmeiras, mas com um jogo a menos. O Bahia é o 5º colocado com 20 pontos. Agora as 2 equipes viram a chave e pensam na Copa do Brasil. Em relação ao jogo, é difícil dar uma nota pequena, tenho que dar 8, 9. Eu acho que pecamos hoje na finalização. Por várias situações que criamos, poderíamos ter um resultado mais robusto. Menos posse de bola e mais organização, mais atenção defensiva no meio-campo, no ataque. O Flamengo tem uma sequência positiva de resultados, porque em campo e nas ideias o Leonardo Jardim é em funcionamento. Pedro voltando a ser o Pedro de sempre, o Arrascaeta é o jogador que é diferente, o Paquetá, não sei se não foi melhor em campo ontem. Um Flamengo muito forte, muito poderoso para cima do Bahia, que é um bom time, Cicinho. Um bom time, mas o Flamengo é excelente, né? Essa que é a questão, jogar o bom contra o excelente.
aí fica difícil, né? E mais uma grande vitória do Flamengo, que é o que todo mundo estava esperando, né? Com a qualidade que os jogadores têm, o Leonardo Jardim implementando, né, digamos assim, a metodologia dele, os caras entendendo. O Flamengo é um time que recompõe muito rápido, então assim, tem muita qualidade com a bola no pé, e aí conta com o Pedro crescendo novamente, o Paquetá e o Arrascaeta, esse cara que todos nós conhecemos, que é decisivo, joga bem mais descansado, parece, né? Por essa recomposição, o time do Flamengo mais compacto, o Arrascaeta sofre menos, então consegue ficar muito mais tempo dentro de campo e decidir as partidas. E uma notícia boa e uma ruim. A boa, a volta do Saul, um jogador que foi bem, participou do gol, né? Do segundo gol, inclusive, e um belo calcanhar ali dado, não é? Uma assistência. Agora, Edu, a notícia ruim é que o Paquetá ficará 10 dias afastado. A previsão é essa inicial, divulgada pelo Flamengo, que é um jogador que parece ter reencontrado aquele futebol da Premier League e deve estar ainda no radar da seleção brasileira. Com certeza estará sim no radar, Renata. A gente imaginava de repente uma lesão até um pouco mais grave pelo momento ali, pela visão que a gente teve no jogo. Né? Ainda bem que foi só 10 dias, tomara que ele possa recuperar o mais rápido possível, porque é um jogador que recuperou o futebol dele, é um jogador que está fazendo a diferença sim no Flamengo, porque ele sabe jogar bola, com as bolas nos pés, é um cara que recompõe muito bem e taticamente no time do Leonardo Jardim ele está ajudando muito bem a sua equipe. Ronaldo, tem só um destaque no Flamengo ou esse coletivo está aparecendo? E agora está aparecendo o treinador também. Ai, ai, ai. O Flamengo não é fácil não, hein? Tava ali enroscando, agora o treinador começou a achar posição por posição ali e a recomposição chama muita atenção. Bom, já... Tabela! E o Paulinho que deve voltar na quinta. A informação aí do Vinícius, também do André Hernan. Agora a gente tem Maracanã, hein? Vimos ali a imagem do Paquetá e a vitória rubro-negra nesse belo jogo contra o Flamengo. Também homenagem aí para o Everton Ribeiro. Foi aplaudido pela nação ontem, Jailson. Na hora que foi substituído, o Everton Ribeiro teve o nome cantado, inclusive. O gol do Arrascaeta já logo no início ali, aos 16, uma boa pifada do Paquetá que a gente vai ver algumas outras vezes nesse jogo, a assistência do Pedro e a homenagem pro Oscar ali na comemoração. Muito legal mesmo, hein? Ele com a camisa 14. Bonita homenagem. E aí a homenagem jogando ali a bola como se fosse uma bola de basquete. E o Flamengo teve muitas chances. Muitas chances. Perdeu diversos gols no início do segundo tempo, principalmente. Aí o Bahia começou a pressionar um pouco mais, mas aí o Paquetá, numa jogada ensaiada ali com o Saul, consegue fazer o segundo gol, o gol da tranquilidade. No momento em que o Bahia começava a aparecer, né, dar sinais ali pro jogo, com o Saul voltando e aí o Flamengo fazendo 2-0, Mário. Um minutinho depois, né, que ele entra, participa da jogada do gol do Paquetá. O Flamengo cada vez mais encaixado, cada vez mais letal também, né, mesmo tendo criado oportunidades para ter sido mais, contra um bom Bahia. O Bahia vinha de uma vitória muito importante contra o Mirassol. Pedro quase fez de novo, Quase fez um golaço. Muito ligado ainda no jogo ali, né? Conseguindo observar o Léo Vieira, que fez algumas boas defesas durante o jogo, tentando ali do meio campo, mas acabou que o Léo Vieira conseguiu dar um tapinha na bola e tirou. E aí a jogada ensaiada ali, o Saul, tinha acabado o primeiro toque na bola do Saul, ele consegue dar o traço e aí o Paquetá completa pro gol. O Paquetá deve ficar fora aí entre 10 e 15 dias, viu, Mari? Não é tão grave quanto alguns torcedores ali temeram no momento da confusão. Parecia, né? Porque Parecia. Ele sente, ele sai chorando também, então de fato preocupou, mas a informação é essa. Então a gente atualiza isso também com a Jéssica Dias, tá? Mas antes a gente ouve os destaques do jogo e de mais uma vitória rubro-negra. Ficamos hoje na finalização. Por várias situações que criámos, podíamos ter um resultado mais robusto, pelo facto de que nós, quer na primeira parte, quer na segunda, foi o Flamengo que procurou sempre a iniciativa do jogo. O Paquetá, pronto, ele não saiu do jogo, ele aguentou até o fim do jogo, tem ali uma pequena dor na parte exterior da perna direita, vamos ver o que é. Parece-me não é nada de alarmante. Seguramente não foi um jogo fácil e, como falei, erramos demais há muitas aproximações técnicas, muitos erros de passe e nesses jogos fora de casa contra adversários tão grandes não pode se permitir ter tantas aproximações, né? Ele teve pouquíssimo tempo de adaptação, né? Porque chegou e já fez 3 treinos e já jogou em seguida.
E tem nos dado uma boa confiança, tanto para a linha de 4 defensiva quanto para o restante do time. Números do Arrascaeta, quase 80 minutos em campo, fez um gol, finalizou 4 vezes, hein? Destas 2 foram no alvo, 5 chances criadas, também o primeiro no ranking do Flamengo, nota bola de prata, olha só, 7.7, só ficou atrás então do Paquetá. Jéssica Dias conosco porque o Flamengo embalou, são 5 vitórias seguidas na temporada, Jéssica, com o Arrascaeta jogando bem e Paquetá também. Exatamente, Bruno. Um abraço para você, para o Jailson, Mari, fã de esportes. O dia seguinte, né, essa 5ª vitória consecutiva do time do Flamengo, esse feito que não acontecia desde agosto de 2025. Então são aí 8 meses até o Flamengo conseguir novamente essa sequência e agora sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Ele que tem 11 jogos, né, comandando o Flamengo e nesse recorte 8 vitórias, 2 empates, apenas 1 derrota. Nesses 11 jogos o Flamengo fez 22 gols, um ataque muito efetivo, apesar de ontem, de fato, ter perdido muitos gols ali no início do segundo tempo, mas são 22 gols em 11 jogos e apenas 7 gols sofridos. É claro que já é ali um início, né, de lua de mel do torcedor do Flamengo com o treinador, o torcedor está assim animado. Ontem nós vimos, né, ele repetir a escalação, voltarem os 5 atletas que venceram o Fluminense na rodada anterior e o Flamengo, então, mostrando o resultado. Alguns pontos aí dessa partida, né, que a gente leva em consideração para os próximos jogos. Evidente que a situação do Paquetá, né, que chegou a preocupar de fato. A gente viu nas imagens ele colocando a mão na altura do joelho esquerdo, colocando também no direito, meio que fazendo uma comparação, sentindo bastante dor. Mas o Flamengo hoje de manhã emitiu uma nota confirmando que é um edema no tendão da coxa esquerda. O tempo de recuperação, como vocês bem falaram, é esse, mais ou menos 10 dias. Então, pensando nesse cenário, ele não fica à disposição para o jogo da quarta, é confronto válido pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil diante do Vitória, também diante do Atlético Mineiro, e aí a saber se ele vai estar à disposição também diante do Estudiantes. Flamengo treinando agora de manhã, né? O Paquetá vai passar por exames mais complexos e também os demais jogadores vão ser reavaliados porque o tempo é curto e, como eu falei, no meio de semana, então já tem Copa do Brasil. O Saul voltou a atuar, estreou na temporada, também passa a ficar à disposição do treinador. A situação do filho foi ali uma cirurgia no septo, não preocupa tanto, a tendência é de que ele também não seja problema para os próximos jogos. Bruno. O Jardim, aí até um ponto para a gente comentar, ele vem mexendo um pouco nas escalações, né? Vem rodando um pouco o elenco, por exemplo, na lateral direita, acho que é um ponto que a gente pode falar. Acontecer também na partida do meio de semana é contra o Vitória, certo? Copa do Brasil? Exatamente, a gente viu o Varela, né, ontem voltando à equipe titular, Emerson Royal ficando no banco de reservas. De fato, né, existe aí essa rodagem no time, ele já falou que vai continuar testando alguns jogadores. A gente lembra que o Carrascal já não vai estar à disposição porque vai cumprir suspensão nesse jogo diante do Vitória, e algumas peças com a ausência do Paquetá devem de fato ganhar mais uma vez minutagem, e a situação do Varela e das laterais, né, mais ou menos parecida ao restante do elenco do Flamengo. O treinador já falou que é o momento de fato de testar atletas e assim vai seguir nos próximos jogos até enquanto ele puder, né? É isso que ele fala, ele vai testar enquanto ele puder porque o Flamengo tem elenco para isso. Perfeito, obrigado, viu, Jéssica? Boa sequência, bom trabalho aí pra você. Uma conta que a gente fez mais cedo, se o Paquetá ficar 15 dias fora, ele volta ainda com 5 jogos a fazer antes da convocação da Copa do Mundo. Olha, já vou começar com uma boa notícia. Uma boa notícia. O Lucas Paquetá ontem se machucou no jogo do Flamengo, né? Vocês viram que ele terminou a partida ali mancando, não conseguia nem pisar direito. Quando terminou o jogo, ele desabou no gramado, né, com muitas dores, com muito incômodo, todo mundo preocupado. Leonardo Jardim foi falar com ele, os jogadores todos. Pois bem, depois surgiu uma imagem do Paquetá saindo do Maracanã, já indo para o carro dele, andando normalmente. Ele fez um exame no final da noite de ontem, início da madrugada de hoje, que constatou que não é nada grave. Glória, glória, glória. Amém. Boa. Flamengo. Não é nada grave. Ele está com um edema na parte lateral do joelho, ou seja, é um inchaço,
que será tratado, mas não é nada envolvendo a estrutura do joelho, ligamento, menisco, não. Ele teve um edema, foi um movimento que ele pisou em falso e aí deu uma torcida, é um edema na parte lateral do joelho, mas não é nada grave e o Paquetá já iniciou o treinamento, inclusive o Flamengo estará treinando daqui a pouco, 10 da manhã, lá no Ninho do Urubu, e ele já nas atividades de tratamento para em breve poder voltar a jogar. Flamengo que tem aí uma sequência pesada, né, como todos os times terão, uma sequência forte, principalmente aqueles que estão na Libertadores da América, na Sul-Americana, e que vão jogar também a Copa do Brasil. E o Brasil dar o Flamengo, que está jogando Paquetá, hein, minha gente? Ontem, mais uma grande atuação dele e mais uma grande atuação do time do Leonardo Jardim, cara. 11 jogos, uma vitória. Olha, vou falar um negócio para vocês. Eu vou até dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer os números. Foi para o Bragantino. Só perdeu esse jogo para o Bragantino. É um negócio... Deixa eu ver se eu consigo apurar com mais detalhes aqui. Pera aí. Empate. E uma derrota. 20 gols marcados e 7 sofridos. Rapaz. Aproveitamento de 76,7%. Rapidamente ele chegou na final do Campeonato Carioca, gente. Ele foi anunciado pelo Flamengo. Eu me lembro que o jogo que o Felipe Luiz foi mandado embora, né, após a coletiva, foi numa segunda-feira com Madureira, né? Aí na terça-feira ficou aquele suspense, quarta-feira ele chegou, né? Chegou quarta-feira. E no domingo ele foi para o Maracanã, decidiu o Campeonato Carioca e já chegou sendo campeão. Aquele título foi muito importante, né? Para dar uma confiança ao Leonardo Jardim, né, e iniciando o trabalho dele. Ele falou isso, inclusive, para mim, lá no MengoCast, né, o podcast da Flamengo TV que eu apresento. Né, aquele título foi fundamental. Né. Aí ele começou, teve um período de turbulência, que foi na metade do caminho aí, que começou naquele jogo com o Corinthians em São Paulo, né, que houve um empate, um jogo cheio de confusão e tal, aquela coisa toda. Aí, data FIFA, na volta da data FIFA, a pior atuação do Flamengo no ano, e sob o comando dele. Perdeu para o Bragantino, lá em Bragança, 3-0. Mas, olha, há males que vem para bem, gente, porque depois do jogo com o Bragantino, quando os líderes do grupo se manifestaram publicamente, Jorginho, Danilo, a coisa engrenou, pegou de vez. Então, o Leonardo Jardim, ele foi muito bem recebido pelo elenco do Flamengo, principalmente pelas lideranças, e ele está implementando o trabalho dele com muita seriedade, né? Ele é um treinador, o próprio Bap falou isso, ele é um treinador que gosta de conversar, ele gosta de gente, ele gosta de se relacionar, ele conversa com todo mundo, e lá no Ninho do Urubu a gente pode perceber exatamente isso, que ele é esse cara que gosta de uma conversa, de uma resenha, e ele conversa com todo mundo, ele coloca o que ele pensa de maneira educada, de maneira ponderada, de maneira firme, e ele é um grande treinador, né, gente? Ele é um treinador bastante experiente, um cara que já foi campeão nacional na França, campeão grego pelo Olympiacos, já trabalhou em Portugal no Sporting, já trabalhou no Al Hilal da Arábia Saudita, já foi campeão da Champions da Ásia, já foi semifinalista da Champions com o Mônaco, ou seja, é um cara que tem bagagem. E não dá para negar, ele está agora com o melhor elenco da carreira dele em mãos, porque aquele elenco lá do Mônaco, o Mônaco tinha um timaço, né, cara? Tinha um timaço, surgiu o Mbappé, tinha o Bernardo Silva novinho, o Fabinho,
né, que foi colocado como volante por ele e tal. O time era muito bom. Mas esse elenco do Flamengo é um negócio de maluco, né, cara? Quantas opções tem? O Saul voltou ontem e já deu uma assistência no primeiro lance dele. Que legal, né, cara? Que noite nós vivemos ontem no Maracanã. Esse lance do Saul num escanteio cobrado pelo Nico de la Cruz, e ele mete uma letra e Paquetá vai lá e confere. É muito bom ter a volta do Saul. E a homenagem ao Oscar do Arrascaeta foi algo que fez todo mundo chorar, né, cara? Fica todo mundo arrepiado. O Arrasca foi de uma sensibilidade, de uma genialidade para homenagear o Oscar. Tinha que sair o gol do Arrascaeta com a camisa número 14, que ele usou tanto tempo, que o Oscar usava, inclusive vestiu o manto sagrado com a 14. E aí o Arrasca foi lá, tira a camisa, mostra, estende no gramado, pega a bola e faz um arremesso. Sexta de 1 bilhão de pontos de Arrascaeta, em homenagem a Oscar Schmidt, e aplaudido pela nação rubro-negra. Foi legal, foi muito legal. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão venceu por 2-0 e agora começa a preparação para as próximas partidas. E a tendência é evolução, que o Flamengo continue evoluindo. Tá jogando bola, cada partida que passa tá em evolução. E eu acho que o Mengão tem tudo para chegar como líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe o vídeo nos seus grupos, compartilhe com o seu amigo e dá aquela moral deixando o seu like e nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos, nação. Dá aquela moral aqui pro nosso canal, tá bom? Obrigado, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.